diminuir ao máximo o uso de fios de níquel e titânio, porque você tem uma força muito contínua e você não dá tempo de recuperação desse tecido, que já está comprometido. E aí você corre o risco de ter uma mobilidade excessiva e, às vezes, reabsorção radicular e óssea. O assunto hoje é movimentação ortodôntica em pacientes com periodonto reduzido. Esse é um problema assim que causa muito pânico em todo ortodontista. Ele olha aquele paciente com uma altura de osso muito baixa e ele morre de medo daquele dente criar mobilidade e automaticamente aquele dente cair durante o tratamento ortodôntico. Na realidade, durante a movimentação ortodôntica existe uma mobilidade, mas uma mobilidade razoável, pequena, que não vai contribuir em nada para a extração, exodontia ortodôntica daquele alimento. Ou seja, o dente vai ter uma mobilidade fisiológica devido à movimentação. Qual é o maior cuidado? O que você tem que entender na hora que você vai fazer uma movimentação ortodôntica com periodonto reduzido? Que o centro de resistência do seu dente ele vai mais para a região apical. Então, qualquer força que você colocar na coroa do dente, porque o bracket é posicionado na coroa, esse dente vai pendular mais, porque está longe do centro de resistência. Então, você vai fazer um centro de rotação. Então, o ideal, quando você for fazer a colagem dos seus brackets para a movimentação de dente com periodonto reduzido, é você colar o mais para cervical possível. Obviamente, respeitando o limite gengival, porque senão você vai dificultar a higienização do paciente. Mas você esquece um pouquinho aquela regra de colocar no centro geométrico da coroa o posicionamento do bracket. E sim, caminhe com esse bracket mais para cervical. Por que isso? Porque justamente você vai levar essa força o mais próximo possível do centro de resistência. E evitem o uso de elástico, muita mola, trabalhem muito com alças, porque a alça você faz uma altura da alça de modo que essa altura da alça fique na média do centro de resistência dos dentes. Consequentemente, você vai diminuir essa tendência de movimento pendular dos dentes e vai evitar a concentração de força na região apical e na crista alveolar. Então, para vocês entenderem, eu fiz um gráfico aqui, um desenho esquemático, justamente que vai explicar essa minha afirmação. Então, você tem, por exemplo, essa situação aqui de um dente, o bracket fica posicionado no centro geométrico da coroa, com uma altura normal de osso. Então, o centro de resistência ele fica entre o terço médio da raiz, né? E você vai ter um momento, mesmo aplicando a força aqui, você vai ter um momento de inclinação. Daí o porquê do movimento ortodôntico a gente usar os fios retangulares, justos. Porque o fio retangular vai diminuir essa tendência de inclinação. Já os fios redondos eles vão produzir um movimento de inclinação porque ele não tem ângulo para travar dentro do slot do bracket. Num outro tipo de paciente, o paciente já teve uma doença periodontal, já está controlado, mas perdeu inserção, perdeu osso, ele tem uma altura de osso mais baixa, o centro de resistência ele caminha mais para apical. E, consequentemente, a força aplicada na coroa do dente, no bracket, vai produzir um momento de inclinação muito maior, produzindo uma concentração maior de forças nesse lado do trabeculado ósseo e nesse lado da região radicular. O dente vai inclinar e vai concentrar mais força, produzindo o quê? Um risco de maior reabsorção óssea e de reabsorção radicular. Então esse cuidado é primordial durante a montagem do aparelho e durante a mecânica ortodôntica. A gente precisa avaliar exatamente isso, a quantidade de inserção e produzir um movimento de modo que eu conduza esse movimento com o mínimo de inclinação possível. Daí o porquê do desenvolvimento da ortodontia com os fios retangulares. A ortodontia ela funciona com os fios retangulares bem por causa disso, porque diminui o momento de inclinação, diminuindo esse
essa tendência de concentração de força, tanto na crista alveolar quanto na região apical radicular, correndo o risco de ter reabsorções ósseas e radiculares. E com relação à quantidade de força, a magnitude de força e o tipo de força, a gente sabe que o trabeculado ósseo ele responde bem para as forças intermitentes, ou seja, aquela força que você faz no primeiro momento, o dente começa a movimentar, a força vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e para. Depois você reaplica a força, o dente volta a ter movimentação e para. Na realidade, esse que a gente chama de turnover, né? Na realidade, quando você tem um periodonto reduzido, essa resposta à força, a gente tem que verificar primeiro a intensidade da força. Aqui eu vou ter uma intensidade porque eu tenho uma quantidade de inserção maior. Aqui a minha quantidade vai ter que ser menor de força, porque eu tenho uma inserção menor. Primeiro, então eu vou ter que usar menos força. E a gente sabe que a resposta à movimentação a uma força intermitente é melhor do que uma força contínua. E aí é um outro cuidado que a gente tem que ter em relação à movimentação. Qual é o melhor fio? Qual é a liga melhor para você fazer essa movimentação? É uma liga de titânio, de níquel e titânio, que você tem força contínua, ou uma liga de aço, que você tem uma força interrompida? Então, nesses pacientes que você tem um periodonto já comprometido, o ideal é você não usar forças contínuas, porque você não vai dar tempo de recuperação desse tecido. Você deve usar uma força intermitente. Então, faça opção sempre ao uso de fios de aço. Vai seguindo a sequência de nivelamento, porém com o uso de fios de aço. Diminuir ao máximo o uso de fios de níquel e titânio, porque você tem uma força muito contínua e você não dá tempo de recuperação desse tecido, que já está comprometido. E aí você corre o risco de ter uma mobilidade excessiva e, às vezes, reabsorção radicular e óssea. Essa é a dica. Se você gostou do vídeo, da informação, não deixa de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever.